que a gente pode usar o chá na cosmética natural? Primeiro, a gente tem que entender o seguinte: existem métodos diferentes de produzir esse chá. Existe a infusão e existe a decocção. O que quer dizer isso? Quando eu estou trabalhando com plantas macias, plantas que são mais sensíveis, mais delicadas, é uma folha, é uma hortelã, é um manjericão, é uma rosa, é uma camomila, são plantas muito sutis, muito delicadinhas. Eu não vou colocar essas plantas para ferver. Não vou, de fato, colocar essas plantas para ferver. Por quê? Porque se elas são delicadas, macias, elas não precisam de uma pressão alta para liberar princípio ativo. Não precisam, porque a própria natureza delas já diz pra gente, ela é macia, então ela precisa de pouca pressão. Ou seja, eu vou fazer uma infusão. Como é que eu vou fazer essa infusão? Vou colocar água para esquentar. Começou a ferver, começou a subir aquelas bolinhas. Sabe quando as bolinhas desgrudam da chaleira? Se você ficar observando, você percebe isso. Começa a surgir umas bolinhas. E quando as bolinhas começam a desgrudar da chaleira, significa que entrou no início da fervura. E aí você desliga, mais ou menos numa temperatura aí de 80 a 85, por aí. Água do chimarrão para quem toma chimarrão. O ponto do chimarrão é o ponto ideal para você fazer um chá com essas plantas macias, fazer uma infusão. E aí desligou a água, né? Tirou do fogo, você vai derramar por cima dessas plantas macias. E aí você pode deixar elas em infusão de 5 a 10 minutos, ou então até esse chá ficar morninho. Sabe, ficar numa temperatura gostosinha para tomar, mais fresquinho, mais morninho. Isso é uma infusão. E aí você tem que lembrar de abafar. Não adianta colocar e deixar tudo muito aberto, porque a água vai evaporar, né? Tem o vapor. Então você abafa e aí espera uns 5 a 10 minutinhos, pronto. Isso é uma infusão. Agora, se eu tô falando de um cravo da Índia, se eu tô falando de um anis estrelado, de canela, que mais? De gengibre, de cúrcuma, de cascas, de sementes, de plantas duras. As plantas duras precisam de uma pressão para liberarem os princípios ativos. Eu preciso pressionar elas, com essa pressão aí sim elas vão soltando esses princípios ativos. Então eu preciso ferver. Mas aí não é uma coisa que é muito importante. Não é você colocar na panela e esquecer, sabe? Você fazer uma redução de chá. Você bota lá, tem um tanto assim de água. Você esquece de passar 20 minutos, quando você vai ver, tem um tantinho assim daquele chá amarelo, aquele chá forte. Não é para fazer isso também, que a pobre da planta não precisa de tanta pressão assim. Você deixa ferver uns 5 minutos. Depende do chá, até uns 10 minutinhos, mas é pouca coisa. É assim, é dar uma fervidinha, desliga, espera esfriar. Esses dois métodos de extração, de produção do chá.